Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 19 de setembro. Começando pela VIVT4, VIVT4 depois de um bom movimento de alta, estabelecendo aqui uma tendência de alta, a ação deu uma pequena parada, uma lateralização, a que a gente chama de correção no tempo, e mantendo aí um viés mais de alta. Por este motivo, uma das alternativas que a gente teria é de buscar uma compra nessa ação, avaliando aí o rompimento da máxima de hoje, que ficou aqui em R$ 50,65, seria uma das alternativas de entrada em torno de 50,66, com stop aqui para baixo, em torno aí de uns 2% em cima aí de VIVT4. Então essa é uma alternativa de compra que a gente vai avaliar para o próximo pregão. Então, stop em torno de 2,1% seria esse, e aí tentaria pegar um movimento aí para cima, no mínimo do tamanho do stop dessa operação. Olhando agora para OSXB3, olhando um pouco mais para baixo agora, OSXB3, quando eu falo para baixo, para um movimento mais de baixo, OSXB3 dentro de uma tendência de baixo de médio prazo, gerou um forte candle ali pelo gráfico semanal, vai fazendo a correção no tempo, ainda com viés de baixo, e aqui a gente observa uma certa perda de força até no movimento de subida, dependendo da sinalização dela de baixa a partir dos próximos pregões, seria uma das alternativas de buscar uma venda no ativo, com stop aqui em cima, tentando pegar um próximo movimento aqui do gráfico diário para baixo, uma operação de swing trade nela. Suporte imediato na faixa dos 70 centavos e mais abaixo ali em torno de 68 centavos. CSAN3, COSAN, no pregão de hoje, destaque aí de queda, 3,41%, muito forte a queda dela. Na nossa avaliação é um ativo que já vem com movimentos característicos aqui pelo gráfico semanal e estaria um pouco mais maduro para um movimento de baixa pelo gráfico semanal ou mesmo um movimento lateral. Aqui ela deu uma congestionada depois de um rompimento, nada muito significativo, e agora perdeu todas as mínimas dos dias aí que ficou congestionada. Então o sinal mais importante, ela parando aqui no G60 abaixo dessa região que ela perdeu de suporte, gerando nova mínima, aumenta significativamente essa perda de força e podendo gerar inclusive um movimento de baixa no gráfico semanal, onde o principal nível de suporte ficaria primeiro na faixa dos 40,61 a 40,32, depois número redondo dos R$40. MRV3, longo movimento de subida, atingindo 2 pontos de antigo suporte, resistência, e aqui funcionando como resistência. Candle de reversão já na semana passada, candle de reversão nessa semana, movimento fraco de subida e sinalização de um topo ali no mesmo nível do topo anterior. Enfim, um sinal de baixa na ação, queda de 4,97%, algo que pode ser o primeiro ponto, o primeiro sinal de correção um pouco maior do gráfico semanal de toda essa subida, seja no tempo ou no preço, ou seja, dificultando posições compradas nesse momento. E para sendo muito agressivo, seria uma das possibilidades de buscar a venda aqui, tentando um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Operação com exposição muito maior ao risco. BRKM5 montou aqui um topo duplo, praticamente aqui é um topo duplo ou um pivô de baixa, enfim, a mudança de tendência de alta para uma tendência de baixa de curto prazo, enfraquecendo um pouco sua tendência de alta de médio prazo, continua em tendência de alta de médio prazo, mas já começou a ficar mais travado os movimentos desse ativo aqui para cima. Essa ação gerando esse repique que começou no G60 e depois voltando a perder a mínima do pregão de hoje, localizado aqui em 17,78, reforça uma chance de queda, uma chance maior de fechamento desse gap aqui em 17,55, primeiro nível de suporte. Depois tem uma região ali intermediária na faixa 17,35 em termos de suporte, e a mínima desse fundo aqui anterior em 16,79 são os próximos suportes dessa ação. Resistência mesmo importante, localizada aqui na casa dos 18,63 até a região aqui dos topos anteriores na faixa dos 18,75. E por último aqui Fibria, FIBR3, acompanhando aí também o que aconteceu com a SUSB5, que a gente destacou no radar do mercado. A ação caiu 3,69%, proporcionando basicamente o fim da sua tendência de alta aqui de curto prazo, mas ficando um pouco mais indefinida. Olhando aqui pelo gráfico semanal dela, rompeu ali topos anteriores e está dando uma congestionada.
Semana passada foi boa, a alta de 4,85%, mas essa semana vai devolvendo tudo com queda de 4,77%. Suporte importante para o ativo em 27,10, até ali a mínima em 26,42. Então, depois desse movimento de queda, ainda tem uma chance de apresentar algum repique de alta, mas já vai ser uma operação com risco um pouco maior, trabalhando com ativo mais com a tendência mais indefinida aí, e por esse motivo trabalhando com risco um pouco maior. Então, região importante de suporte que ela tende a bater aí a partir do próximo pregão, região dos 27,10 até os 26,75, a mais importante, e a mínima que seria o outro ponto em 26,42. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos. Obrigado pelo acesso diário ao site da Altoveira.com e participação nos nossos vídeo chats. Até mais.